gentes cantarão o seu louvor. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Solenidade do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Salvador, o Deus forte, o Príncipe da paz que se fez humano, vem até o Rio Jordão e é batizado por João o Precursor, aquele que gritou para todos endireitarem as veredas que o Messias Cristo Senhor estava chegando. E o Messias chegou, e para iniciar o ministério, anunciar o reino de Deus, curar todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas, ele, em sua humanidade, ensinando a humildade, sendo Deus Salvador, vem até o Rio Jordão e é batizado por João, o Precursor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando o tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho de hoje, João precursor, aquele que gritou para todos endireitarem as veredas, como nós vimos no segundo domingo do Advento. João dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Endireitai as veredas. Que o Messias estava chegando com o pá na mão, para todos endireitarem as veredas. E João pregou para o Senhor chegar, para todos se converterem, para receberem o Senhor. E assim João estava batizando com água, batizando o povo com água. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador, como nós vimos na primeira leitura da Noite Santa do Natal, surgiu uma grande luz, nasceu um menino, o seu nome é Príncipe da Paz, Deus Forte. E no Santo Evangelho da Noite Santa de Natal, os anjos anunciando: Hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E o Cristo Senhor, o Deus Salvador que se fez humano, foi gerado no ventre de Maria Imaculada. E como comenta São Bernardo Abade, assim quis Deus que da Imaculada nascesse o Imaculado, o Deus Salvador. E João batizando o povo, e o Deus Salvador que se fez humano vem até João para ser batizado por João em sua humanidade. E João protestou, porque ele, sendo Deus Salvador, e como João já anunciava, o que vem depois de mim já existia antes de mim. João já anunciava que ele é o Deus Salvador. E ontem, no Santo Evangelho de ontem, no sabadão, João anunciando: é necessário que ele cresça e eu diminua. E hoje, neste domingo, o Senhor vem até João para ser batizado por João. Mas João protestou, e vemos Jesus respondendo: para deixar como está.
Aqui ele responde em sua humanidade, porque devemos cumprir a justiça. Cumprir a justiça para todos nós, para todos os entes humanos viverem a justiça. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, João concordou e batizou o Senhor. Como na primeira leitura do profeta Isaías, no segundo Isaías, o servo, eis o meu servo, eu o recebo. O meu servo, Deus, o que se fez humano, se fez servo, e está ensinando todos nós a servir, a todos nós a sermos servos. Sejamos servos e estejamos servindo. Que Deus Salvador abre os olhos dos cegos. E tantos são os cegos, mas Ele está curando todos os cegos, tirando todos os cativos da prisão, livrando do cárcere os que vivem nas trevas. Como na segunda leitura, Pedro, nos Atos dos Apóstolos, Pedro pregando na pregação de Pedro, para todos viverem a prática da justiça. E assim vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois do batismo pregado por João, Pedro falando de Jesus de Nazaré, foi ungido de Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele, em sua humanidade, foi ungido de Deus na força do vosso Espírito e com o poder. E todos nós somos nascidos do alto no santo batismo, somos ungidos de Deus com o Espírito Santo e com o poder. E assim no Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, João o precursor concordou e batizou o Senhor. E no batismo na humanidade do Senhor, vemos o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba, vindo pousar sobre ele. E aqui vemos, como na segunda leitura, Pedro dizendo, com o Espírito Santo e com o poder. E aqui no Santo Evangelho está vindo o Espírito Santo e o poder. E depois do céu veio uma voz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós somos batizados na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E somos o povo sacerdotal, somos batizados, somos ungidos em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos sejam batizados na força do Espírito do Senhor nosso Deus e vejam novas todas as coisas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria.
São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Santos Reis Magos, interceda junto à Imaculada por todos nós, para que sejamos sábios como vós, ó Santos Reis Magos. Ó Santos Reis, que adorastes o menino Deus na gruta de Belém, guiados pela estrela do Oriente, abençoai nossa família, nossa terra e nossa gente. Tirai de nosso coração toda maldade, tirai de nosso caminho toda tristeza e todo perigo. Iluminai com a vossa assistência as estradas de nossa vida. Iluminai com toda assistência as estradas de nossa vida, ó Santos Reis Magos. Ó Santos Reis, que adorastes o menino Deus da gruta de Belém, guiados pela estrela do Oriente, abençoai nossa família, nossa terra e nossa gente. Tirai de nosso coração toda maldade, tirai do nosso caminho toda tristeza e todo perigo. Iluminai com vossa assistência as estradas de nossa vida. Aos pés do menino Deus, ó Santos Reis Magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, sobre o olhar carinhoso de Maria Imaculada, ofereceste divina graça de Belém, os presentes de ouro, incenso e mirra. Lembrai por nós a Jesus todo o nosso agradecimento pelas bênçãos recebidas e os nossos pedidos, a contínua misericórdia. Santos Reis, rogai por nós a Jesus e a Santa Mãe de Deus, assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, dos Santos Reis Magos, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos batizados na força do Espírito do Senhor nosso Deus e estejamos rezando uns pelos outros. Nasceu o menino Deus numa noite de Natal.